Nossas palavras. A gente usa milhares delas todos os dias. Mas será que paramos para pensar no poder que elas realmente têm? Pois é, esta análise, que é baseada num sermão bem impactante, mergulha exatamente nisso. Como a nossa língua pode ser, ao mesmo tempo, uma fonte de cura e de veneno. Vamos tentar entender essa dualidade? E para começar, a fonte já joga na nossa frente uma pequena história, uma parábola que já vai direto ao ponto, questionando qual seria, afinal, o pecado mais perigoso de todos. Imagina só a cena. É um momento de total vulnerabilidade. 3 homens, num lugar isolado, para orar, e eles decidem abrir o coração e confessar uns aos outros os seus pecados mais secretos. O primeiro começa confessando uma batalha interna, sabe? Um pecado que vive só na cabeça dele. Ele se sente mal com esses pensamentos, mesmo estando num lugar sagrado como a igreja. Aí, o segundo homem vai além. Ele revela uma luta que, na cabeça dele, é ainda pior. A gente consegue sentir o peso da culpa, né? A sensação de falha dele parece ser ainda maior. E aqui, bom, aqui a história tem uma virada daquelas. A confissão do terceiro homem não é sobre um pensamento, mas sobre uma ação. Ele diz que a fraqueza dele é a língua, o desejo incontrolável de espalhar os segredos que ele acabou de ouvir. De repente, o perigo muda completamente. Não é mais sobre o pensamento guardado, mas sobre a palavra que sai para destruir. Essa parábola toda serve, na verdade, como uma porta de entrada para o problema central. A fonte usa umas metáforas bíblicas muito fortes para descrever esse poder que a língua tem, um poder que parece impossível de domar. Essa metáfora é muito poderosa. Pensa bem, a língua não é só uma parte do corpo, ela é um fogo, uma força que pode contaminar tudo ao redor. E segundo o texto, essa chama vem do inferno, o que mostra bem a origem destrutiva dela. Olha, a fonte realmente não economiza nos adjetivos, né? A língua é descrita como um fogo, um mundo de maldade, um veneno mortal. A conclusão é bem direta, é uma força que, sozinhos, os seres humanos não dão conta de controlar. E essa comparação final, para mim, ela é chocante. Dizer que um fofoqueiro é mais perigoso para uma comunidade do que uma cobra venenosa, isso coloca o dano das palavras num nível de ameaça física, de vida ou morte. É pesado. Mas tudo isso não é só figura de linguagem, não. Agora, a análise entra nas consequências reais, no rastro de destruição que as palavras podem deixar no mundo de verdade. E aí fica a pergunta, né? Por que tanto alarme? Qual é o impacto real de uma língua sem freio que justifique um alerta tão grave assim? E a lista de estragos é longa, viu? Começa ali no nível pessoal, destruindo amizades. Depois sobe para o nível da comunidade, dividindo igrejas inteiras. E, de acordo com a fonte, pode chegar a ter um impacto eterno, definindo o destino da alma de alguém. E este versículo aqui de Provérbios resume o ponto anterior perfeitamente. A palavra de um difamador tem o poder de quebrar laços que pareciam inquebráveis, de separar até os amigos mais íntimos. É a quebra da confiança que é a base de tudo. Ok, o problema está claro, as consequências também. Mas por que isso acontece? De onde vem essa necessidade de falar o que não deve? A fonte agora vai fundo tentando diagnosticar a raiz dessa doença da fala. A fonte faz uma distinção bem interessante aqui, quase como um diagnóstico médico. A fofoca, a calúnia, a zombaria, tudo isso são só os sintomas, a parte de fora. A doença de verdade, a causa interna, estaria na inveja e no orgulho. E o orgulho, em especial, é apontado como o grande motor por trás de tudo. Não é só um deslize, mas sim um desejo profundo de se promover, de se sentir maior, muitas vezes diminuindo os outros para isso. A fonte chega a descrever essa característica como algo demoníaco. Mas depois de um diagnóstico tão pesado, a fonte propõe um tratamento. E a boa notícia é que, sim, existe um caminho para a cura, um processo para a gente conseguir disciplinar a fala. A solução é apresentada como um roteiro bem prático, com 4 passos. Começa com o básico: reconhecer o erro e pedir perdão. Depois é mudar o foco, usar a fala para construir e não para destruir. O terceiro passo é buscar uma orientação espiritual. E o último é um esforço diário, uma vigilância constante para cultivar palavras boas. E aqui, a gente fecha o círculo. Se a língua pode ser veneno, ela também pode ser remédio. Essa citação final resume a ideia toda. A fala é uma ferramenta.
Se for usada sem sabedoria, ela destrói, mas, nas mãos de quem tem sabedoria, ela tem o poder de curar. E a análise termina com essa pergunta que fica ecoando na nossa cabeça: que legado as nossas palavras vão deixar para trás? Não é só sobre o impacto de hoje, mas sobre o efeito acumulado de tudo que a gente diz ao longo de uma vida. É uma reflexão muito poderosa. Sou Alex Rudson e te agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário, pois isso me incentivará a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Bye!